quando nós dissemos, né, como você diz aí, prego a palavra, aí é, a Bíblia, né, tem uma palavrinha quando Jesus disse isso por todo mundo, né, pregar o evangelho a toda criatura, mas em outra parte diz assim, ensinai todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, assim, não é uma parte. Porque tem parte na Bíblia que é voltada para o encorajamento do ser humano, mas também tem uma outra parte da Bíblia coisa que nos chama a santidade, nos chama a sofrer, nos chama a valorizar as coisas eternas e não as passageiras. Por exemplo, se eu quiser, a Bíblia é tão grande que eu posso pregar sobre prosperidade, e ter prosperidade não é um problema em si, né? A verdadeira prosperidade. É interessante que eu estou preparando a mensagem domingo, estava preparando, e o tema será ser uma bênção, diferente de ter uma bênção, né? Deus chama Abraão de ter bênção para ser uma bênção. Já percebeu? Abraão estava lá, tinha tudo, era rico, era tudo. Aí Deus chama ele, em vez de chamar ele para ter bênção, ele já tinha. Ele chama Abraão para ser uma bênção. Então, como você diz, a Bíblia, se ela for pregada de uma forma total, por exemplo, quando Jesus disse, vai ensine todas as coisas, é ensinar a amar, é ensinar a ser humilde, é ensinar a carregar a cruz, abrir mão de si mesmo. Então, o ensinamento autêntico da palavra de Deus vai ter todos esses elementos. E como você disse, na presença de Deus, ninguém se acha bom. Não tem essa possibilidade. Por isso que, quando alguém diz, eu ando com Deus todo com arrogância, eu digo, pode ser até um Deus, mas o Deus, se andasse com Deus, mediria as palavras, né? Iria medir as palavras que ia falar. Porque não tem como você andar com Deus e não se enxergar, né? Tem um pastor meu, um pastor que foi meu mentor no Brasil, que dizia assim, quem anda com Jesus, o pé de Jesus é como um latão reluzente, né? É a descrição em Apocalipse. Ele vai ao pé de Jesus e vê a sua imagem, né? Aí vê que miserável homem que somos, né? Então, assim, nós, ao pregar a palavra, nós temos que pregar toda ela, não uma parte dela. E essas igrejas que pregam, se esforçam, esses líderes que esforçam a pregar toda a palavra, realmente vai desafiar a igreja, vai... Paul Washer até falou uma coisa interessante, que eu gosto muito do Paul Washer, e ele disse assim, olha, se um cristão está em uma igreja que o pastor fielmente se esforça para pregar a palavra, cuide desse pastor, cuide desse líder, porque é uma coisa que às vezes é raro de acontecer. Infelizmente é verdade. E ele disse, isso é raro, então cuide dessa pessoa, valorize essa pessoa, porque pregar o evangelho todo para toda a gente não é fácil, né? Porque você tem que abrir mão de muita coisa, porque as pessoas não vão te amar assim de uma forma geral, né? Porque você vai falar a verdade. Emanuel, inclusive, desculpa, do resultado quantitativo da igreja, né? Quando se prega Sim. confronto, muitas pessoas, não, vou sair desse lugar aqui, vou lá onde está pregando facilidade, né? Infelizmente é isso.